Convidei o pastor Telmo agora para entrar. Vamos ver se vai funcionar, gente. Pastor Telmo, a guerra começou. Estava falando com eles. Nada é fácil, né? Mas Não, nós não é fácil. sabemos que o inimigo ele quer calar. Uma das estratégias dele é nos calar. Mas troquei aqui de lugar, desci, vim para a sala, abri a porta, como disse a irmã, colei no roteador. E vai dar certo, porque não é sobre mim, não é sobre a sua pessoa, mas é sobre o nosso Deus, né? Amém. Bom, gente, iniciando, estou aqui muito honrada com o pastor Telmo Martinello, alguém que... Por que eu escolhi, né, baseado numa visão que Deus me deu, o pastor Telmo para participar dessa série de 8 lives? Eu estava pesquisando alguns preletores, alguns pastores, e eu conheço algumas pessoas da sua igreja, e eu gosto muito do jeito que as suas ovelhas falam de ti. Muito. Eles são... Toda ovelha é carinhosa, né? Difícil quando não é carinhosa, não é ovelha. É, Mas a gente sente quando tem algo a mais. E eu sei que o seu coração, o coração da sua esposa, o coração da sua igreja, é um coração missiológico, é um coração que pensa no outro. Eu acompanho vocês. Então, por esse motivo, por saber que o seu coração está aberto, que o seu coração é um coração em que vai muito além, né, da igreja enquanto templo, é que esse meu convite se estendeu e eu vi que era de Deus quando a recepção foi tão boa, né? Gente, ele recebeu tão rápido. Eu fiz o convite de manhã para a pessoa que acompanha ele e ele prontamente pediu para que eu entrasse em contato. Então, eu vi que era de Deus. Queria que o senhor falasse, né? Se apresentasse mais um pouco, quisesse falar alguma coisa para a gente poder começar. Pastora Aline, obrigado pelo convite, né? É a honra de estar participando dessa série de lives tão relevantes, com um assunto tão atípico, infelizmente, porque a igreja evangélica ela tem muitos tabus ainda e precisa quebrar, e por isso é atípico, mas graças a Deus pela vida de pessoas como você que consegue ouvir o Espírito e obedecer. Então, me sinto honrado de estar entre as pessoas tão nobres que vão estar falando aqui nessas honras, nessas lives, né? Me sinto tão honrado de estar aqui. Obrigado. Eu sou pastor aqui em Criciúma, na Aba Pai Charity, com a minha esposa Viviane Martinello, e nós pastoreamos essa comunidade. A comunidade tem 6 anos, mesmo eu e a Vivi sendo pastores já há mais de 16 anos, a igreja tem 6 anos. E tem uma equipe maravilhosa, como você citou, as ovelhas aqui são... Eu sou feliz por pastorear um rebanho tão nobre, tão grato, tão alegre, tão apaixonante. Então, eu sou pastor de igreja local e amo a igreja local. Se pudesse, não ministrava em mais nenhum lugar, não viajava. Eu amo estar no dia a dia da igreja, amo a comunidade, amo a cidade e é uma honra estar servindo a comunidade, né? Então, todas as formas possíveis. Então, só agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Amém. Eu falo isso também. Eu amo a igreja local, né? Meu marido, ele não é pastor. E eu brinco. A minha igreja é uma igreja relativamente grande, muitos pastores sendo enviados, pastor Josué Valandro, a quem também eu amo de paixão e só consigo estar aqui por conta do pastoreio dele e da pastora Wilson. Se não fosse os dois sendo um canal de bênção na minha vida, eu não teria como estar aqui. Mas eu brinco que, como meu marido não é pastor, eu falo, eu sou a única que não vou ser enviada. Glória a Deus por isso. Porque eu amo a igreja local. Eu falo que eu estou fincada ali. Porque, né, o sonho de todo pastor é ser enviado, né? Eu falo, meu não, meu tá bom, eu fico aqui. Podem ir É, vocês, eu fico aqui. meu sonho é ficar aqui mesmo, isso aí. Amém, pastor. Pastor, queria que a gente batesse um pouco um papo aqui, as pessoas que nos seguem, eles estão querendo... eu tenho um grupo, né, de pessoas já me seguindo, de líderes de igrejas, principalmente ministério infantil, e tem vindo muitas perguntas, muitas dúvidas, essas lideranças quanto ao ministério de inclusão dentro do ministério infantil. Como nós começamos,
como que foi levantar essa equipe, como tem sido esse trabalho. E eu tenho respondido muito, tenho feito muito trabalho de base com essas líderes, mas Deus, muitas delas têm me dito que elas não têm uma abertura com os seus pastores presidentes, não só a abertura de falar, como ela também não há conhecimento, elas não têm propriedade para falar. Então fica difícil de você falar de um assunto que você não tem propriedade, e ainda mais algo novo, como o senhor mesmo falou, né? Então imagina, pastor Thelma, eu sou aqui do Ministério Infantil, eu quero abrir aqui a inclusão, quero estar de frente e não saber te mostrar como isso funciona. Então eu vi que isso está sendo algo que está travando essas lideranças. E Deus me disse, então começa de cima para baixo. Vai até os pastores presidentes dessas igrejas, começa a falar com eles e mostrar para eles esse olhar, que é o meu olhar, é o olhar de Cristo, e vamos seguindo que a partir deles eu acredito que essas lideranças vão ganhar força para conseguirem também iniciar esses trabalhos nas igrejas. Eu acho muito sábio aquilo que Deus falou para você. A Bíblia fala que o óleo, os irmãos estão juntos, um óleo sai da cabeça, passa na barba e toca nas vestes. A barba é a barba de Arão, né? E Arão representa o sacerdócio. Então, o óleo ele sai de Jesus quando nos reunimos como igreja e passa na liderança, passa no Arão, né? E se o Arão, a barba do Arão não estiver envolvida com o Espírito Santo e sensível, o óleo não vai chegar como deveria na igreja local, na ponta da linha, vou usar esse termo. Então, as pessoas que estão mais na ponta vão acabar, de alguma forma, sendo excluídas. Assim como em Atos dos Apóstolos, já começou essa exclusão ao ponto dos apóstolos terem que organizar e dizer, gente, vamos levantar pessoas para cuidar das viúvas gregas que estão sendo deixadas de lado. Aquela posição dos apóstolos foi uma sensibilidade do Espírito Santo. Eles poderiam simplesmente dizer, não, segue assim, porque Deus quer assim, a gente aprendeu assim, a visão é essa. E não, eles pararam para pensar igreja. Martinho Lutero trabalhou com a reforma e disse que a reforma nunca para. Quando ele fala que a reforma nunca para, ele está dizendo, estejam sensíveis ao que Deus está fazendo. As escrituras não precisam ser atualizadas. As escrituras não precisam ser modificadas, é o nosso fundamento. Mas a movimentação de como a gente trabalha dentro da realidade cultural, realidade de tempo, nós temos que nos adaptar e fazer o máximo possível para que muitos sejam salvos. Então, essa posição da barba, ela define muita coisa. Então, se o líder não tem uma visão clara e ampla, ele vai limitar pessoas com projetos maravilhosos. Ainda que esses projetos maravilhosos não cabem dentro da esfera e do nicho e do conhecimento do pastor, né? Aproveitando, entrando aqui já um pouquinho naquilo que eu acredito que é o propósito da live, quando chegaram para mim falando, pastor, tem muitas crianças autistas vindo na igreja, e alguns pais não vêm na igreja. Eu conheço pessoas que congregam online, mas não vêm na igreja, porque as crianças autistas não ficam, tem níveis de autismo, espectro autista, e para mim o autismo era uma coisa distante, porque eu não tenho ninguém na minha casa, não tenho ninguém na minha família. Então, e ainda eu tenho o preconceito de que o autismo estigmatiza como demônios e tudo mais. E aí, mas não é ignorância falar isso, né, dessa forma tão cabal. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, peraí, eu não vou impedir alguém de desenvolver algo que eu não sei fazer. Então, o que eu fiz? Eu falei, como que a gente faz? Eu brinco aqui com as pessoas que estão perto de mim, que eu falo, se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, estou com um projeto de evangelismo. Eu falei, qual é? Eu vou fazer evangelismo com esqui na neve. Eu vou dizer, uau, que legal. Mas assim, traz o projeto para mim, como, quando, onde, o que precisa que a gente senta e põe em prática. Depois de uma semana ele volta e fala, pastor, não vai dar aquele projeto porque não tem neve aqui. Eu falei, fechou, mas eu não vou cortar ele, porque talvez o que ele tem, ele está vendo de um prisma que eu não estou vendo. Então, como líder, eu preciso, né,
ter uma cadeira, né? O quartinho do profeta Eliseu tinha 4 coisas, né? Tinha uma mesa, uma cama, um candelabro e uma cadeira. A cadeira é para sentar e ouvir, sentar e aprender. Então eu estou aprendendo, né, com os irmãos que estão muito mais na frente que eu, liderando algo que eu não tenho know-how para isso. Então eu tenho que ser um facilitador. Eu não posso ser um dificultador. Os recursos da igreja têm que ser facilitadores, né? Os recursos da igreja não pode ser empecilho. Eu não posso botar 5, 6 barreiras até chegar no recurso. Senão, quando chegar na resposta, o projeto já foi, a pessoa já foi esquecida. Então, eu acredito muito na leveza da igreja orgânica, a igreja saudável, a igreja que se movimenta, a igreja que entende, sabe trabalhar nas outras tribos. Então, trabalhar com a liderança eu acho muito sábio. Quando a gente ajusta um líder, você trabalha automaticamente toda a igreja, né? Amém, amém. Quando o senhor estava falando, eu lembro muito, assim, o que rege muito hoje o que eu faço em Cristo é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, né? Seja o meu imitador, como eu sou de Cristo. Paulo deixa essa mensagem, né? E eu acho que nós, como líderes, a primeira coisa que a gente precisa ter, né? Poder falar, eu falo isso dentro da minha casa. Se eu não puder falar isso para os meus filhos, não adianta nem eu sair de casa. Primeira pessoa que a gente tem que falar é dentro da nossa casa. Seja o meu imitador, como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala isso, eu assimilo muito a palavra que Paulo fala à história de Davi. Por quê? Porque o que Cristo fazia? Cristo incluía, né? O tempo todo Cristo incluía. Outro dia a irmã me perguntou se eu podia dar alguns exemplos na Bíblia, e eu poderia dar muitos exemplos. Aonde Cristo não incluía, é mais difícil para a gente falar, né? Porque toda vez que Jesus ele levantava o coxo, toda vez que ele curava, ele colocava, ele integrava aquela pessoa de novo na sociedade, ele estava incluindo. O tempo Isso é inteiro, né? fato. Isso o tempo todo Quando estava Jesus incluindo. encontra aquela mulher samaritana, ele quebra 4 barreiras, cultural, Exatamente. E fala, vai, minha filha, estou te incluindo na meu Deus. sociedade. Então, essa é a base de tudo, é agir como Cristo age. E como Cristo age? Cristo, ele não vê as limitações das pessoas, né? E Samuel, né, quando fala lá, por isso que eu falo de Davi, lá em 1 Samuel 16, quando fala a história de Davi, é engraçado porque a sociedade vê as pessoas como nós humanos, né, vemos, por estereótipo, por tamanho, por o que você tem, o que você faz, as suas habilidades. Mas Cristo, quando ele falou com Samuel, ele mostrou para Samuel outra questão. Tanto que Samuel ele não foi levado pelos seus olhos, mas sim pelos olhos de Cristo. E por sim ele foi chamado Davi, que era totalmente diferente dos seus irmãos. Então, o que a gente precisa hoje, o que eu acredito que a igreja precisa, é ter esse olhar de Samuel, ou melhor, o olhar de Cristo sobre Samuel, que foi o olhar que Samuel, né? Eu brinco, é o olhar de Samuel que nós precisamos ter diante das nossas crianças. Olhar para as suas capacidades e não para as suas limitações. Porque cada vez que eu digo para um autista, uma criança com síndrome de Down, ou para esse indivíduo, quando eu digo não para ele, ou quando eu não abro as portas, quando eu não crio acessibilidade a ele, eu estou, de alguma maneira, limitando a potência que ele é. Sim, ele é uma potência. Ele é. Nós não temos essa capacidade, como seres humanos, de limitar o outro. Jesus não fez isso. Então, o que nós fazemos hoje, o que eu tenho como missão hoje, pastor, é dar linha, como o senhor falou, para essas crianças. Deixa eles irem. Não sou eu que vou limitar, não. Mas, Aline, parece que ele não está nem entendendo o que você está falando. Eu falo assim, isso não é problema meu. Eu trabalho em Marcos 16:15. Eu prego o evangelho. O entendimento, ele vem do Senhor. Eu faço a minha parte, ele faz a parte dele. Então, não há nenhuma limitação. E eu vou até mais um pouco, eu vou para o campo da ciência. Não há um ser, segundo os estudiosos, que não seja capaz de entender. Há linguagens diferentes de comunicação. Pode ser que eu só consiga me comunicar com o olhar, com o toque, deitado no chão, olhando para o teto. Então, vai muito além, né, desse nosso olhar humano que nos limita e acaba limitando o outro. Vai, exatamente. Eu
acredito muito nisso. A gente tem um ministério também aqui, por exemplo, de Libras, creio que vocês têm aí também. E é interessante que o texto de um dos textos mais áureos do evangelismo é como ouvirão se não há quem pregue, né? E a adaptação desse texto para os irmãos surdos é como verão se não há quem sinalize. E o terceiro povo menos evangelizado do mundo são os surdos. E a gente limita achando que. E tem em torno de 2 a 3% de surdos em cada cidade. Então, da população toda. É muita gente. Eles estão aí, né? Só que eles não estão. Ninguém está sinalizando para eles o evangelho. Nós temos agora um batismo. É, esperando a pandemia passar, nós temos uma lista de 600 pessoas para se batizar. Dessa relação de 600 pessoas, tem de 10 a 15 surdos Uau! que foram evangelizados, ouviram o evangelho, chegou neles. E eles têm capacidades maravilhosas, eles têm sensibilidades que a gente não tem. Eles têm coisas apuradas que nós não temos. E nós estávamos conversando com eles, né? Numa formatura de Libras, e eu li um texto que a gente esquece, mas olha o que Deus falou em Êxodo 4:11. Ele fala assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Aleluia. Olha, o próprio Deus dizendo: eu faço surdo, eu dou a fala. Eu faço o cego, eu faço ver. Então, o próprio Deus dizendo, o ser humano com as suas limitações físicas, ele não difere nada do ser humano com as limitações morais, espirituais. Então, limitações são limitações. Então, o que que nós tentamos fazer? Incluir. O processo de inclusão, ele é um processo que exige, primeiro, uma boa vontade da liderança. Falamos sobre isso, né? Ou seja, é, disponibilidade de espaço, recurso, né? Então, quando a gente for para o espaço novo aqui onde estamos agora, na edificação do projeto, nós separamos uma sala chamada sala sensorial. Essa sala sensorial é uma sala para as crianças autistas. Ou seja, as crianças vão para a sala normal com as outras crianças. Elas têm um padrinho, elas têm uma madrinha que vai junto, que conhece os detalhes do Pedrinho. Pedrinho, ele gosta de escuro para acalmar. Então, quando ele fica um pouco alterado, leva na sala sensorial. Na sala sensorial, o Pedrinho vai ficar no escuro. E isso vai acalmar o Pedrinho. E o Pedrinho não vai ficar, teoricamente, na sala sensorial. Ele vai voltar para a sala, porque é incluir, né? Não é excluir. É lógico, talvez o Pedrinho naquele dia não vai conseguir voltar, não tem problema. E cada um dentro da sua evolução, dentro do seu entendimento, como você falou, um olhar. Entendeu? Então, a sala sensorial, ela tem trapézio, ela tem tecidos, ela tem bola, ela tem todas ferramentas para que esse autista possa, de alguma forma, se sentir incluído. Quando eu incluo essa criança, né, com o espectro autista, eu sempre falo que o autista não é doente, né, porque doença é ausência de saúde, e não é o Isso, caso, eles são saudáveis. isso. Então, ele apenas vive no mundo dele. Quando eu incluo, eu não estou incluindo só essa criança, eu estou incluindo o pai, a mãe. Eu estou dizendo para o pai e para a mãe: pai, mãe, Deus deu algo maravilhoso para vocês. Né? É Deus deu algo verdade. maravilhoso, Deus presenteou vocês. É claro que existem dificuldades. Às vezes o meio social acaba limitando, devido a comportamento. Isso tudo é compreensível, mas nós, como igreja, precisamos ter um coração compreensível. Senão nós vamos sempre taxá-los de mal educados, sem limites e tudo mais. E os pais e mães compartilham dessas dificuldades que ele tem. Então, o É Ministério compreensível Infantil lá fora, né, pastor? Dentro da igreja não é compreensível. Nosso olhar realmente, a gente não pode se comparar à sociedade, né? A é sociedade ela verdade. está ali para excluir, ela está ali para limitar, né? Você consegue ir ao banco, pagar suas contas, entrar no seu carro, passar no mercado e ir para casa. Eles não conseguem. Por Não quê? Porque não consegue. há acessibilidade para eles. Não. Então, Nós só somos bebês, né? Como o é, Brasil, a sociedade sim. nós somos bebês. Tem nações muito mais avançadas nisso, Ah, mas sim, sim. nós somos Mas bebês eu acho assim, eu engatinhando, brinco né? que o que a gente está fazendo vai repercutir daqui a uns 150 anos. Mas beleza, Hum, uns plantam, outros regam e outros vão colher. A gente pode estar É, aqui para não colher essa nossa live,
mas a gente está plantando. Isso é o mais importante, né? Isso é o mais Maravilhoso. importante. Que venham outros regar e que venham os outros colher. Mas beleza, precisa alguém começar. E o senhor falou num ponto que me lembrou muito o que tem acontecido, que foi uma outra chamada de Deus para eu tentar expandir mais, porque eu sou relativamente nova, eu fui consagrada tem pouco tempo, então, assim, muita coisa ainda, né? Onde é que eu tô indo? Tem toda aquela questão de quem está, né, iniciando seu pastoreio, mas eu sei que Deus tem me dado umas grandes puxadas. E uma delas foi nessa questão que o senhor falou da família. Eu tenho recebido de forma literal, quase toda semana, uma família das igrejas, né, de fora, indo para a nossa igreja porque lá tem esse trabalho. E isso me deixou extremamente triste. E isso não é a visão da minha igreja, não é a minha visão e não é a visão de Cristo. Eu quero poder falar com alguém que nem estou falando agora e que tem um trabalho parecido e semelhante ao que eu faço. É isso. Essa é a ideia. Hoje me perguntaram qual a sua ideia com essas lives. Eu falei assim, a minha ideia é que eu não fique falando sozinha. Que eu não fique falando sozinha. É que eu crie pontes. Que eu possa, sabe, tá falando com outras pastores, outras igrejas, que outras pessoas consigam entender, porque o que eu estou falando não é algo que, uau, ali me descobriu, né? Descobriu assim, a última do momento, ela veio com um inovador. Não, eu não vim com nada inovador. Eu não inventei nenhuma roda, tá aí. Eles existem e eles estão aqui, eles estão perto da gente, estão batendo na nossa porta. Verdade. O Cezinha, o pastor Cezinha, na última live, me perguntou, Aline, aonde eles estão? Aí eu falei, onde eles estão? Dentro de casa, trancados. Porque a sociedade já exclui. A igreja não tem como recebê-los. Eles estão em casa. Então, a gente precisa... Pastor, estou muito feliz. Eu já tinha pesquisado sobre a sua sala. Eu já sabia como vocês funcionavam. Eu também tenho uma sala aqui, ela se chama Rap 1, Sala Feliz. E também é uma sala de transição, uma sala de passagem, não é uma sala de estadia. Nós recebemos todos, né? Nós temos aqui, antes da pandemia, eu tenho em torno de 700, 800 crianças no Ministério Infantil. E dentre elas, eles estão lá, não só autistas, mas como síndrome de Down, como paralisia múltiplas, como cadeirante, como surdo. Seja qual for a necessidade, eu preciso criar acessibilidade. Eu estava falando da última vez que as pessoas precisam entender que inclusão ela vai muito além do autismo, né? Vai muito além do autista. A inclusão é chegar uma criança sem conseguir... Vamos falar, eu falo sempre o exemplo da criança com obesidade mórbida. Chegar no seu ministério hoje, chegar no meu ministério hoje, eu não tenho cadeira para ela, eu tenho uma cadeira padrão. Então, eu vou ter que ali conseguir uma cadeira maior, eu vou ter que adaptar, eu vou ter que pegar uma poltrona. Isso que eu estou fazendo, eu estou criando a acessibilidade para que essa criança seja inclusa. Maravilha. Então, ela vai muito além do autismo, né? Ela vai realmente incluir, inserir. Não só inserir, porque eu também tenho muito cuidado com esse integrar. Tem algumas igrejas, alguns ministérios que estão integrando. Só que integrar, você acaba só colocando para dentro. E eu costumo brincar. Não adianta chamar para festa. Tem que convidar para dançar. Verdade. Eles querem dançar com você. Então, eu acredito que o nosso trabalho esteja bem alinhado. A gente está seguindo numa linha bem parecida. E glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Essa é a minha maior alegria mesmo. Que a gente possa tá falando desse assunto com mais normalidade, né? Não sei, com mais clareza, mais leveza. Mais leveza. Isso aí, mais leveza. A palavra que você usou foi bem, mais leveza. E que realmente cada igreja possa iniciar. Eu escrevi um e-book bem simples, com 6 passos de como incluir essas crianças no Ministério Infantil. Está na minha bio. É gratuito, ele é simples mesmo, mas é só para que todas as igrejas saibam 6 passos. Se elas fizerem esses 6 passos, elas vão conseguir incluir. A questão é, como o senhor disse no início da live, é um processo em que a gente precisa de estrutura, precisamos
de equipe, eu vi que você chama de padrinho. Esse padrinho, eu também tenho aqui, essa madrinha eu tenho aqui, é uma equipe a mais que A nós mais. precisamos, a mais. Então, nós precisamos de conhecimento, né? Conhecimento, Sempre nós, brincam. abrindo um parênteses, a gente trouxe alguns profissionais, né? Neuropediatra e profissionais que possam introduzir conhecimento, né? Porque o conhecimento é fundamental, você trabalhar com o coração e com inteligência. Porque se você trabalhar É, só com o coração, você pode errar em excessos ou na escassez. Mas se trabalha com inteligência, você vai trabalhar com medida. E isso vai ser muito mais eficaz. Os frutos são melhores. é, Então, não é só equipe, tá? O conhecimento é fundamental. Por isso que, voltando um pouquinho, eu como pastor da igreja, eu não tenho o conhecimento que a equipe tem, né? Que os líderes têm. Eu não tenho, mas eu ferramento eles, né? Efésios 4:11 diz que Deus levanta apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores para edificação dos santos para a obra do ministério. Ou seja, quem faz a obra do ministério é a igreja. Nós equipamos. Então, quando alguns pastores vêm falar comigo com relação ao ministério, alguns que vão começar um ministério de igreja Jesus cheiroso, vai começar um ministério. Eu sempre falo, olha, três coisas são importantes. Falo duas, questão de estrutura, questão de... E eu falo, olha, salas para acolher as crianças. Se você tem um pavilhão maravilhoso que vai acolher 2.000 pessoas e tem 2 salas para as crianças, não aluga este lugar. Você não pode fazer isso, porque você não vai ter estrutura física saudável para acolher bem essas crianças. Por muito tempo, não sei como é no Rio de Janeiro, mas aqui no Sul, por muito tempo, o Ministério Infantil era depósito de criança, onde colocava-se ali as crianças para que os pais pudessem ficar tranquilos no culto. É uma mentalidade errônea, onde você está excluindo já as crianças do processo da igreja. E aí, a sala mofada, não tem ar-condicionado, uma coisa que eu não suporto, por favor, respeito quem faz isso, mas eu não suporto, vamos vender cachorro-quente para comprar material para o Ministério Infantil. Dízimo e oferta tem que ser usado para isso. Para que as pessoas estão dizimando e ofertando na igreja? Se não é também, inclusive, importantíssimo para o Ministério Infantil. Então, o líder que não investe financeiramente, que não investe em capacitação, que não investe em conhecimento, que não abre possibilidades de pessoas como você, como as pessoas que começaram os trabalhos aqui, não fui eu, não partiu de mim, eu só ferramentei, né? bom, meu E eu, pastor Josué, né? O meu pastor e, Josué e a pastora Wilze. Eles não iam conseguir. Como que a pastora Wilze, ela já tinha esse desejo no coração de iniciar esse trabalho. Inclusive, ela tinha rascunhado ele, ela tinha feito até uma pesquisa, ido em algumas igrejas antes da minha entrada. E só que com muitas frentes, um ministério muito grande. Acabou que ela não conseguiu, né? E depois com a minha entrada, ela falou: é com você. Se Deus tocou, é com você. Então, sempre Deus, é como o senhor disse, né? A igreja, ela é um corpo. E como um corpo, temos muitos membros. Eu brinco que às vezes eu sou muito enfática quando eu prego. Eu sou assim, como se o Ministério Infantil fosse o top de tudo, o melhor de todos. E aí, assim, eu peço até desculpa, gente, desculpa, mas é porque há um Pedro aqui dentro de mim que grita quando eu falo de Ministério Infantil, mas não é, né, eu entendo que ele não é o único ministério. Ele é mais um ministério. A gente precisa cuidar dos idosos, dos órfãos, das viúvas, dos jovens, dos adolescentes. Mas a gente precisa. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente daí. Aliás, o Brasil, o mundo sempre achou que Ministério Infantil era depósito. Era para eles estarem ali enquanto os pais são ministrados, né? E não havia clareza para isso. E eu acho, pastor, que a gente deu um salto muito grande no Ministério Infantil,
hoje, já que a gente consegue perceber que os líderes, a igreja, o povo de Cristo já entende que o que há dentro das crianças é Espírito Santo e a única Uau. coisa que os alimenta é a palavra. Então, eu não posso dar desenho porque ele vai ficar com fome, eu não posso dar papel para ele desenhar porque ele vai ficar com fome. Eu tenho que dar palavra. Mas eu acho que a gente deu um grande salto. Hoje o Ministério Infantil já não é algo... eu lembro que quando eu me formei em teologia, um amigo de classe virou e falou assim, mas eu achei que você ia ser pastora quando ele me viu caminhando no Ministério Infantil. Eu falei, eu vou do rebanho mais precioso. Um rebanho Então ele deu enorme. aquela debochada, deu aquela debochada. Então, assim, porque realmente as pessoas não valorizavam, né? Mas eu acho, assim, nunca me importei, mas eu acho que hoje isso já tá ficando para trás. Hoje, graças a Deus, o Ministério Infantil ganhou visibilidade e a devida importância dentro da igreja. Até porque eu brinco que quando o senhor jubilar, o senhor mesmo, pastor Telmo, eu acredito que vai assumir hoje um juvenil da sua igreja, não é quem está andando do seu lado. Eu É isso costumo aí. falar isso. O seu discípulo, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque provavelmente não vai ser ele vai estar jubilando junto. Então, É tem que se verdade. investir naquele juvenil, nesse juvenil, porque é ele que vai assumir o seu lugar, entendeu? Então, a gente precisa investir no Ministério Infantil. E na inclusão, trazendo para o nosso tema, pastor, eu acredito que a gente está naquela fase de 10 anos, 15 anos atrás no Ministério Infantil, do depósito, da Verdade. salinha. A gente está nessa fase. E é por isso que o Senhor, né, de alguma forma, assim, da forma que ele olha, minha mais miserável, ele pegou essa aqui e falou, vamos lá, eu preciso que esse assunto tome voz. Alguém precisa falar, alguém vai precisar sair das outras frentes e ficar só nessa. Eu estou me graduando também em psicopedagogia, porque eu acredito muito no que o senhor falou. O conhecimento, ele vai andar junto, ele vai ajudar. Não levanta a bandeira que todos na equipe precisam ser doutores, mas todos precisam ser estudiosos quando se fala de inclusão. Porque não tem como pastorear essas crianças sem conhecer como elas funcionam, né? Verdade. São crianças atípicas, elas têm atitudes atípicas, elas têm movimentos diferenciados e elas se comunicam de forma diferente. Então, se eu não tenho conhecimento que o Pedrinho, o exemplo que o senhor deu, ele ele se acalma, o momento mais acolhedor para ele é no escuro, eu vou ficar girando com o Pedrinho no Ministério Infantil e isso vai irritando cada vez mais ele e não vai agregar em nada e a palavra não vai chegar. Então, eu Verdade. preciso saber como essas crianças funcionam, quais são, né, qual é o que é que acolhe eles, o que traz eles, consegue trazer eles mais para o centro ali da normalidade, o que consegue trazer eles ali para o momento mais acolhedor. Eu preciso entender essa criança, eu preciso entender os estímulos que irritam essas crianças. Eu costumo falar que a igreja, ela é como o shopping. É muito cheio de estímulos. Luzes, pessoas e barulho. Tudo que eles não gostam. Tudo que eles não gostam, pastor, é o que tem dentro da igreja. Então, a gente precisa, se dentro do possível, porque o que o senhor tem aí, o que eu tenho aqui, não é a realidade das igrejas. Porque as igrejas, geralmente, elas não têm nem salas para todas as crianças, muito menos ter uma sala apropriada para a gente controlar, né, as emoções. Que é uma sala para controle de emoção, essa sala. Você vai Sensorial. controlar, né? Sensações. Isso. Exatamente. Então, não é a realidade. Então, o que eu costumo falar para as igrejas, para as equipes, é dar dicas, né? De que você tem que tirar essa criança do ambiente que ela está. Se você não tem essa sala, você vai passear com ele no corredor, você vai tirar ele daquele ambiente, porque esses estímulos, né, que vão, que vai despertando neles e cada vez mais vai deixando esse indivíduo irritado. Então, eles precisam de momentos para estabilizar. Eles desordenam e a gente precisa estabilizá-los. Só que nem sempre se tem essa sala, né, pastor? Então, a gente tem que pensar, de um modo geral, de como essas líderes vão fazer, né? Como elas vão se conectar. Eu costumo dizer que a maior ponte entre a criança e o líder
nesse caso específico, eu posso falar até se estender para todas as crianças, mas especificamente as crianças com necessidades específicas, é a família. A família é a maior ponte. É ela que vai dizer que o Pedrinho não gosta de barulho, que ele é sensível ao toque, que ele se acalma no escuro, que ele gosta de os brinquedos de percussão, ele gosta de montar blocos. É a família. Então, a gente precisa estar... Não tem como você liderar um ministério de inclusão sem estar 100% conectado à família. É impossível. Fundamental. É impossível. Fundamental. Maravilhoso, Aline. Eu quero encorajar os irmãos que estão aí com a gente a entrar aí na bio da Aline, seguir ela e ver lá os 6 passos. Creio que deve ser algo, não li ainda, mas deve ser algo fácil, algo para poder iniciar algo. Não pense, tudo que nasce grande é monstro, tá? Comece com pequeno, comece com uma pequena salinha, comece com um corredor, mas senta com a equipe, lê os passos. Vamos botar em prática um passo, então, dos 6. Comece, né? Eu acredito que, assim como a Batista Atitude, o começo é embrionário, ele realmente vai... E estamos todos aprendendo. Nós não temos todo o conhecimento com relação a isso, você não tem. Deus, como Ele apontou para você, você está à frente, Deus sinalizou alguns passos que você está dando, alguns no escuro, outros na clareza, e quem está vindo atrás, aonde você já pisou, está mais firme, né? Então, que bom, e que eu encorajo as pessoas que estão aqui, se você é líder de ministério infantil, né, procure, siga, né, entre em contato no privado e procura a pastora Aline. Se você não é líder de ministério infantil, mas é apaixonado, você é pastor que está aí na live, pastora, chame a sua equipe aí, avisa a igreja, irmãos, nós queremos pôr isso em prática, compartilhe os sonhos, né, compartilhe a visão. Eu acho maravilhoso você ter a visão e compartilhar ela. Olha, gente, nós temos um projeto, nós temos um sonho. E aí, quem está afim? Vai que no meio da igreja tem uma linha aí, né? Sempre tem, pastor. Sempre tem uma linha, né? Eu digo que tem melhor que a linha, porque eu estava lembrando enquanto o senhor falava, hoje eu tenho uma equipe de inclusão de mais ou menos 60 líderes de inclusão. E eu comecei, a Sônia e a Lília, se eu não me engano, 3 paradas assim, e vamos começar. Então, é como o senhor falou, ninguém começa monstro. E ainda acredito que ninguém vai crescer a ponto de ser um monstro, né? Porque, na verdade, eu sempre brinco, pastor, o senhor está aí porque o senhor disse sim. Eu estou aqui porque eu disse sim. Mas se o senhor tivesse dito não, teria outro no seu lugar. Se eu dissesse não, teria outro no meu lugar. Deus não depende da gente. Verdade. Nós dependemos dele. A diferença que talvez, tem até a pergunta de um irmão aqui fez uma pergunta para a gente, como a gente chegou até aqui. A diferença, talvez, do pastor Telmo, da pastora Aline, para alguém que esteja assistindo, é só no dizer sim. É só no... na coragem, talvez, de desbravar o novo. Coragem, talvez, de se deixar mesmo a ser levado por algo maior. Né? Jesus disse que nem ele era bom. Imagina eu e pastor Telmo. Não há bom. Bom é Deus, é o Pai, aquele que criou todas as coisas, inclusive o Filho. Então, mas nós somos desbravadores. Eu me vejo agora como alguém desbravando algo, sabe? Outro dia uma irmã falou assim para mim, Aline, eu tive uma revelação muito legal. Enquanto eu passava pelo túnel, indo para minha casa, voltando da igreja, eu comecei a agradecer a Deus. Nossa, Deus, obrigada por esse túnel. Nossa, depois que ele foi construído, eu chego em casa muito mais rápido. E ela começou a agradecer a Deus por esse túnel. E aí Deus falou assim, alguém precisou cavar esse túnel para você passar. Uau! Alguém precisou cavar esse túnel para você passar. Então, pastor, eu me sinto honrada de estar cavando o túnel. Honrada. Eu não preciso ser lembrada. Eu não estou aqui para ganhar seguidores. Não compro seguidores. Não é essa a questão.
A única questão que é o meu sonho hoje é não falar sozinha. Eu só não quero falar sozinha, sabe? Eu não quero ser a única falando desse assunto, porque esse assunto, ele não é um assunto que está na capa de um livro. Esse assunto está na Bíblia. E eu Verdade. tenho temor de quando Jesus voltar e ele perguntar, Aline, Thelmo, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Aline, onde você estava quando eu te mostrei e você fingiu não enxergar? Eu tenho muito temor a isso. Então, a minha oração é que Deus me coloque naquela estrada cheia de pedrinhas que ninguém quer passar. Não tem problema. Eu vou ferir meus pés para que outras pessoas possam vir fazendo o mesmo. Não tem problema. Mas eu tenho certeza que se lá na frente, ainda que na minha velhice, eu consiga ver outras lives dessas ou vários ministérios já incluindo toda criança ouvindo a palavra de Deus, ninguém mais me perguntando se autista precisa receber Jesus, se gente, pelo amor de Deus, tem pergunta que é antibíblica. Se o Senhor falou, se Deus falou que nós nascemos do pecado, e se ele morreu na cruz para nos livrar dele, e que para nos livrar dele nós precisamos aceitá-lo, reconhecê-lo, não tem um ser nessa terra que... Só que, o que que nós precisamos mostrar para as igrejas, pastor Thelmo? Que aí vai um pouco do conhecimento, né? Humildemente falando. Se você não tem conhecimento de como esses seres, como essas crianças funcionam, você vai achar que a criança com paralisia cerebral, ela tem a parte cognitiva e intelectual 100% comprometida. E, na verdade, não tem. Nem sempre. Pode ser, pode não ser. Ela tem a parte motora. Ela não vai te dar um abraço, um beijo, um tchau e um obrigado. Mas quem disse que a sua parte intelectual, a sua parte cognitiva está comprometida? Então, é por Verdade. isso que nós precisamos, né, entender um pouco de como eles funcionam. Pastor, eu estou muito feliz mesmo. Eu acho que nós estamos avançando. Gostei muito de conversar com o Senhor. Já sabia que o seu coração era um coração missionário, era um coração... eu não vou falar que a sua igreja é inclusiva, porque eu odeio quando falam que a minha igreja é inclusiva, porque a nossa igreja não é inclusiva, a nossa igreja é de Cristo. Que aí, Ele, quando ela é de inclusive. Cristo, ela inclui, né? É. Não, é porque são perguntas que me fazem, né? Ai, que bom, né? A sua igreja é inclusiva. Eu falei, não, irmã, ela é a igreja de Cristo e Cristo inclui. É isso. E o que nós estamos fazendo é isso. Eu estou muito feliz porque eu já não estou mais falando sozinha, isso é fato. É A maravilhoso. Aline que me aguarde, aí que eu tenho uma Aline e uma Xará. A E eu Aline, a falei Aline e o para ela, Binho nós aqui são vamos. maravilhosos. A Bianca e o Telo cuidam do Missão Infantil. É uma equipe que ama o que faz. E glória a Deus pela vida deles, né? Então, eu só encorajo. Eu só me celebro eles. E o que eles precisam, a igreja dispõe para que eles possam crescer. E você está cavando um túnel, verdade, Aline? Mas esse túnel, eu falo que muitos de nós estamos asfaltando, né, uma estrada esburacada, mas os nossos juniores e filhos e crianças, eles vão passar 180 por hora nessa estrada. Nós vamos correr, eles vão voar, né? Então, é um processo. Glória a Deus pela vida de cada um, desses irmãos que estão caminhando com você, crescendo e crendo, e que Deus fale com os pastores, né? Que mais pastores possam entender a importância que é o Evangelho. O Evangelho, Jesus, ele estava indo para uma conferência maravilhosa, ele para tudo para atender uma mulher. Ele para tudo, né? Tudo, para atender uma mulher. Aquela mulher com a vida moral desequilibrada, com preconceitos entre samaritanos e judeus, a etnia, a cultura, um homem falando com mulher, judeu falando com samaritano, um conjunto de fatores de quebra de preconceitos e tabus e uma inclusão violenta.
Jesus incluiu aquela mulher violentamente no reino de Deus. E nós precisamos aprender a incluir todos os que estão excluídos. Eu falo que a religião expulsa tudo que não domina. E Jesus inclui todo que se aproxima. Todo que se Amém. aproxima é incluído por ele. A religião tem dificuldade. A religião, tudo que não se amolda ao seu formato, ela expulsa, às vezes até sem querer. Mas Jesus é apaixonante. Ele inclui todo que se aproxima. Que a gente possa aprender com Jesus, nosso mestre. É verdade. A gente está chegando ao final, ficaria aqui horas conversando. E antes de pedir para o pastor Telmo orar por nós, pela minha vida, pelo meu ministério, para que realmente eu continue assim, sedenta. Eu brinco que antes de Jesus eu era ligado no 220, eu não posso diminuir a voltagem. Não tem cabimento. É Porque só o brincar foco era ligado certo no agora, né? 220. Eu falei, eu já era ligado no 220, não dá para baixar a voltagem. Pelo contrário, em Jesus eu vou ser mais intensa. Em Jesus eu vou ser mais intensa. Então eu sou intensa, eu sou corajosa, eu sou audaciosa, eu vou lá, eu convido mesmo. E eu creio que o Senhor está na minha frente. Amém. Algumas portas vão se fechar, algumas portas vão se abrir, mas tudo vai ser para a honra e glória do nome dele. Então, quem anda com Jesus não teme. Então, eu não temo. Eu quero finalizar antes de passar para o Senhor orar pela minha vida, pelo meu ministério, com um versículo, né, deixando Romanos 2:11, onde fala que Deus vê todos, trata todos com igualdade. É isso, gente. Paulo, mais uma vez, nos ensinando como Jesus agia, como Deus age. E a única coisa que uma das minhas orações de todos os dias é que o seu olhar seja como o de Jesus. Jesus, ele não olha para a limitação. Se fosse assim, a gente não estaria recheado de histórias bíblicas onde ele olhou para o coração e não para o estado daquela pessoa. E se você quer realmente ser como Jesus, não basta ler o livro até a página 15. Você precisa completar o livro. Você não precisa ser especialista, você não precisa ser a Aline da inclusão da sua igreja, nem da ABA, nem da IBA Atitude. Você é o pastor de jovens, você é o pastor de adultos, você é o pastor de adolescentes. Você não precisa estar à frente, não é essa bandeira que eu estou levantando, mas você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para o lado. Você precisa enxergar a sua volta e ver se a sua igreja está cumprindo Marcos 16:15. Se toda ela está sendo pastoreada, se todo o rebanho está incluso, é só isso. Eu acho que essa é a minha missão. A minha missão eu acho que eu descobri a minha missão, eu creio que eu descobri o meu propósito. E meu propósito é realmente trazer essa sensibilidade para as comunidades de Cristo, sabe? Para as igrejas de Cristo. Ainda que eu tenha que pagar o preço. Sempre há. E quem vai vir atrás também vai pagar. O túnel nunca se abre por completo. Sempre tem uma pedra. Sempre vai ter, sempre vai ter. Até porque não teria graça, né? Não teria graça. Só vai ter a graça mesmo, é só quando Jesus Cristo voltar e vai acabar para todo mundo. Verdade. Então, pastor, eu quero agradecer muito. Foi muito edificante, foi muito bom. A gente já ora. Quem é servo de Deus, ora pelas lideranças do país. Então, o seu nome, o nome da sua esposa, ela está dentro das orações dos servos, está dentro das orações daqueles que acreditam que nosso país, nosso mundo ainda tem jeito, ainda tem solução. E a gente vai continuar acreditando nisso, porque senão a gente morre, senão a gente, sem esperança, a gente não vive. Então, a gente ora pela sua vida, ora pela vida da sua esposa, e por todos os líderes, né, que hoje têm voz. A gente tem que orar para que essas vozes elas cheguem, para que elas ganhem força e para que a gente mude, mesmo que seja só o vizinho do nosso lado. Mas a gente precisa mudar alguém. A nossa vida será vazia se a gente não mudar uma pessoa, pelo menos. Amém? Amém, pastora Aline. Obrigado, viu? Eu quero agora estender minhas mãos e receber do Senhor uma oração. Que o Senhor derrame essa unção que está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, esse óleo.
eu sei que tem muito óleo aí, mas também sei que Deus, ele derrama sobre todos. Então, Amém. eu tô aqui do lado de fora da tenda para receber aí, para Vamos, vamos. receber um pouco dessa unção. Amém. E Vamos muito orar. obrigada, tá? Obrigado também pelo convite. Me sinto muito honrado de estar entre esses homens tão honrosos que você, homens e mulheres que você convidou para estar participando. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento único, simples e profundo. Obrigado porque nós não estamos aqui inventando nada. Nós estamos aqui apenas tentando ser obediente à tua voz e àquilo que o Senhor deixou. Mulheres samaritanas, mefibosetes, aleijados, pessoas que precisam, que estavam fora da mesa e precisam ser incluídas à mesa. A mesa da comunhão, a mesa da ceia, a mesa da salvação, a mesa das bodas do Cordeiro. O Evangelho, Jesus, o Espírito Santo, não existe Espírito Santo juniores. O Espírito Santo é o Espírito Santo e por isso eu oro para que o Espírito Santo possa estar conduzindo cada líder de igreja, cada pastor presidente, cada líder de ministério de inclusão, cada líder de ministério infantil, cada um que as Alines espalhadas pelo Brasil e o mundo, o Senhor possa levantá-los, dar voz e eles possam falar. Ser voz para quem não tem voz, ser visão para quem não enxerga, ser ouvidos para quem não ouve, ser os pés de quem não anda, ser a mão de quem não tem. Que o Senhor possa Amém. levantar pessoas assim. Eu oro para que cada um que está imbuído da missão de governar a tua igreja possa ter a mente sensível, o coração aberto e as mãos abertas para abençoar financeiramente, ferramentas, equipes, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o ministério da pastora Aline, seu casamento, sua casa, seus filhos, tudo que envolve a vida dela, seja coberto, blindado pelo Espírito Santo, para que o diabo não possa tocar em nada e ela possa caminhar com sobriedade. Dá sabedoria a ela para as ferramentas novas, para os passos novos e as guerras novas. Munição nova para as guerras novas. Capacita ela, Senhor, e obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Que ricas bênçãos sejam derramadas sobre a sua casa, Amém. pelo seu Obrigado. coração. Um abraço, Tá pastor bom? Valano, os pastores da casa aí que são maravilhosos. Minha esposa já foi aí. Tenho um carinho Ela vai por vir de eles. novo, vai vir de novo. A gente está convidando a pastora Luísa, está aqui na live agora, minha pastora. Estou vendo ela aqui. A gente está convidando a sua esposa, a pastora Viviane Martinello, para estar aqui com a gente na nossa conferência também. Amém. E ela é uma Benção. bênção e a gente ama a vida de vocês. Muito obrigada, pastor. Deus Amém. abençoe. E eu Obrigado. já não estou mais falando sozinha, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração. Deus abençoe. Deus abençoe.